O seu canal Dark tá morto e você não sabe. E eu também não sabia até ver a minha monetização cair mais de 87% em praticamente todos os meus canais Dark do YouTube. E por incrível que pareça, isso daí aconteceu de um dia pro outro. O canal tava muito bem e do nada ele quase que foi à falência. E ó, vou te falar, eu passei mais de 47 noites consecutivas estudando e destrinchando o novo algoritmo aqui do YouTube. Pra você ter ideia, eu fiz mais de 40 canais Dark de temas diferentes aqui no YouTube. Eu gastei praticamente 10 mil reais só pra testar esses canais, até eu descobrir o erro fatal que eu tava cometendo e não sabia. E esse é o mesmo erro que 97% das pessoas que têm canais Dark aqui no YouTube cometem. E ó, já vou te avisar, o YouTube, ele nunca vai te falar que você tá cometendo esse erro. Isso daí aconteceu mais ou menos uns 8 meses atrás. E depois que eu descobri esse erro fatal, eu aumentei o meu faturamento em mais de 10 vezes em todos os canais que estavam quase falindo. Eu tô falando de passar a voltar a ganhar mais de 5 dígitos mensais em cada canal Dark. Pra você que não sabe o que são 5 dígitos mensais, é mais de 10 mil reais por mês em cada canal. E o melhor de tudo, eu fiz isso tudo enquanto eu via canais que tinham 10 vezes mais inscritos e visualizações que eu simplesmente desaparecerem da home inicial do YouTube. E principalmente das recomendações, porque eu dominei a aba de recomendados. Mas olha só, o que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo é que eu não tô falando daqueles truques básicos, tá? Como melhorar a thumbnail, melhorar o título, melhorar o SEO, nada disso. Eu tô te falando de uma falha estrutural que eu descobri por acidente, tá? E isso foi quando eu parei pra analisar mais dos 17 canais Dark que eu tinha naquela época, que continuaram crescendo mesmo após a atualização do algoritmo do YouTube. Então, nos próximos minutos eu vou te mostrar os 7 erros fatais que estão matando os canais Dark da galera e eles nem sabem o motivo. E eu vou te falar, especialmente o 7º erro é o mais fatal e ele quase destruiu os meus canais, como eu já falei pra você. Mas ainda bem que eu descobri a tempo, né? E voltei a ter o meu canal fazendo mais de 5 dígitos por mês. Então eu vou te mostrar tudo nesse vídeo agora. Mas antes, né, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Diego Alves, eu trabalho com canais Dark aqui no YouTube há mais de 3 anos, quando nem existia inteligência artificial. Eu fazia tudo manualmente, tá? Eu tinha pessoas que gravavam os áudios, faziam thumbnail, e eu também fazia tudo isso. Eu gravava áudio, fazia roteiro, fazia thumbnail, eu fazia tudo sozinho. Então, eu tenho experiência no que eu vou te falar aqui agora. E ó, atualmente eu tenho diversos canais Dark aqui no YouTube que fazem muita grana todos os meses. Eu já ajudei mais de 200 pessoas a replicarem todo o meu método que eu consigo fazer mais de 5 dígitos por mês. Só que antes eu preciso que você entenda que o algoritmo ele realmente mudou em 2023, 2024 e principalmente agora em 2025. Basicamente, o YouTube ele simplesmente implementou silenciosamente um novo filtro aqui dentro da plataforma. Ele não tá nas diretrizes. Você pode procurar que você não vai achar de jeito nenhum. E esse pequeno filtro tá destruindo vários canais Dark por aí. Bom, então agora vamos lá aos 7 erros críticos e fatais que eu tenho certeza que você tá cometendo aí nos seus canais. E eu vou começar do menos fatal pro mais fatal. E se você estiver cometendo qualquer um desses erros, principalmente o 7º erro, infelizmente eu tenho uma má notícia. O seu canal pode simplesmente desaparecer de um dia pro outro. Então, vem comigo. Bom, então vamos lá. O primeiro erro é o erro um pouco que óbvio, tá? São cópias óbvias de conteúdo popular. Meu Deus, Diego, o que é isso que eu não sei? Bom, em resumo, é você fazer cópias óbvias de conteúdo popular, né? Tipo, parece que é muito inteligente você pegar um vídeo que é muito viral, reproduzir ele, né? Reproduzir a fórmula e tá tudo certo, né? Pois é, não, tá totalmente errado. Ó, se você não sabe, o algoritmo, né? Ele tem um sistema de detecção de originalidade. O que esse sistema faz? Ele compara não só o conteúdo visual, mas também a estrutura narrativa do seu vídeo. Ou seja, se você simplesmente baixou o vídeo do YouTube, pegou o roteiro, jogou na inteligência artificial, né? Pra ele estruturar, deu só uma mexidinha básica, cara, eu sinto te dizer, mas esse seu vídeo não vai performar e você não vai conseguir viralizar ele de jeito nenhum. Bom, então vamos ao exemplo, né? Ó, por exemplo, o canal A, que não é seu, fez um vídeo viral. E você veio com o canal B e pegou esse mesmo vídeo viral. Então, ambos, eles fizeram o mesmo vídeo sobre o mesmo assunto. Mas o canal B, que é você, ele copiou a estrutura exata do vídeo. Ele só trocou algumas palavras e o resultado é esse aqui, ó. O vídeo nem sequer foi indexado corretamente, né? Mas existe, né, aqui a nossa solução, né? A solução não é abandonar temas populares, mas você vai usar o que eu chamo aqui, ó, de técnica do espelho invertido. Ei, Diego,
você vai pegar o formato popular. Então, por exemplo, se o vídeo ele é viral, ele começa com a solução e depois ele explica o problema, você vai inverter os valores. Você vai fazer o contrário. Você vai explicar primeiro o problema e depois você vai vir com a solução. Então você vai fazer totalmente o contrário. Isso daí vai enganar, tá, o algoritmo do YouTube enquanto ele mantém, né, o apelo do conteúdo original. Ou seja, você pegou a mesma estrutura, a mesma ideia, o mesmo roteiro, você só inverteu a ordem dos fatores, né? Já dizia aquela bela frase na matemática, a ordem dos tratores não alteram o viaduto, tá? E agora nós vamos aqui para o nosso segundo erro, que é o uso incorreto de palavras gatilho. O que é isso, Diego? Palavras gatilho. Muito bem, basicamente é o uso incorreto de palavras gatilho que ativam filtros automáticos. Como assim? Quase todo produtor de conteúdo dark, né? Eles sabem que certas palavras são problemáticas aqui no YouTube. Mas o que muitos não sabem é que o contexto das palavras importa mais do que as próprias palavras. Eu vou te dar um exemplo aqui na prática para você entender. E ó, depois que eu analisei, né, mais de 1.400 canais aqui do YouTube, mais de 1.400 vídeos, na verdade, eu descobri que o problema não é usar as palavras como, por exemplo, dinheiro ou lucro, tá? Mas como que você combina elas com outras palavras na mesma frase. Então você pode usar essas palavras aqui que são meio que apelativas, mas você precisa saber combinar outras palavras na mesma frase. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai falar ganhe dinheiro rápido, né? Isso daí ativa filtro. Então, assim, você vai trocar. Que filtro é esse? É o filtro que eu falei aqui em cima pra você. Você vai só trocar essas palavras. Você vai colocar assim, ó, acelere seus resultados financeiros. Você tá falando a mesma coisa, que é ganhar dinheiro rápido, só que você consegue passar ileso do filtro do YouTube e você tá passando o mesmo comunicado, a mesma ideia, a mesma... Tudo que você queria falar no vídeo, né, no título, na verdade, você continua falando. Você só trocou as palavras. Inclusive, isso daqui, ó, acelere e resultado financeiro, tem um CPM mais alto, tá? Já é um segredinho pra você aqui também. E ó, eu preciso te falar que eu criei a Fortuna Invisível, que é a minha metodologia, tudo que eu faço, todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para poder criar e administrar os meus canais dark aqui do YouTube, onde eu consigo faturar mais de 5 dígitos mensais com todos esses canais. Então, se você quiser fazer parte da Fortuna Invisível, é só clicar aqui no primeiro link do comentário fixado, tá bom? Clica aí que eu tô te esperando lá para poder te ensinar tudo que eu faço e te mostrar todas as ferramentas que eu utilizo, que aceleram o meu crescimento e os meus resultados dentro do YouTube com canais dark muito mais rápido, tá? Então, entra lá pra turma que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Bom, e agora nós vamos aqui para o terceiro erro, que é o timing de retenção incorreto. Cara, isso aqui muita gente faz errado, muita gente... Cara, as pessoas acham que é só montar o roteirozinho e, tá bom, roteiro, vou jogar aqui, é isso mesmo. Cara, para de fazer isso, tá? Analisa pelo menos um pouquinho o seu roteiro, tá? Pelo amor de Deus, você tá criando uma fortuna aqui. Você não tá criando um botequim, não. Presta atenção. Então é o seguinte, né? Esse erro número 3, ele tá nos timings de retenção, né? A maioria dos canais dark coloca o conteúdo mais valioso muito cedo ou muito tarde no vídeo. Então, se você coloca muito cedo, a pessoa sai mais rápido. Se você coloca muito tarde, a pessoa não espera o tempo todo do vídeo para poder ver o seu melhor conteúdo. Então, tem um tempo certo de você colocar isso daqui no vídeo. E por que que isso tá acontecendo? Basicamente, o algoritmo do YouTube agora ele tem zona de avaliação. Então, ele analisa os momentos específicos onde ele mede, tá? Mais intensidade, né? Mais intensamente, se o espectador continua interessado. Eu não sei se você já viu, mas vídeos que têm muitas visualizações, tipo mais de 1 milhão de visualizações, ele mostra o exato momento onde as pessoas estão mais assistindo aquele vídeo. Normalmente quando as pessoas voltam para ver alguma coisa interessante. Ó, vou te mostrar um exemplo. Então, essas barrinhas aqui, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Esses picos aqui, tá vendo? São esses momentos exatos. Esse tipo de vídeo aqui não entra muito em exemplo porque ele é um vídeo cíclico, tá? Ele é um vídeo onde tem muitas edições, então automaticamente as pessoas não precisam ficar voltando ou não precisam ficar revendo, tá? Então ele é um vídeo cíclico onde a retenção dele é muito alta. Então aqui não dá para servir de base muito, mas você pode reparar que vários vídeos que você vai assistir vai ter esse picozinho aqui, ó, essa montanhazinha aqui, ó, em alguns momentos do vídeo. Então, são esses momentos aí que você tem que analisar. Tá, Diego, mas como é que eu vou saber quando são esses momentos de zona? Tá aí, ó, pra você, tá? Essas zonas são 30 segundos, 1:30, 3:15 e 70% da duração total do seu vídeo. Então, se você colocar seu conteúdo mais fraco nesses pontos, o algoritmo ele interpreta como conteúdo de baixo valor e ele para de recomendar. Então, assim, hook inicial, que são os primeiros 30 segundos do vídeo, você deixa um gancho muito forte, onde vai prender a pessoa até o final do vídeo. 1:30, você volta, faz uma nova chamada, uma nova CTA para o hook inicial. Por exemplo, eu ainda vou te falar e etc, que é falando sobre o ponto mais forte do vídeo. 3:15, você reforça esse ponto mais forte,
de um jeito mais agressivo. E aí, pronto. Se você conseguiu reter a pessoa por 3 minutos e 15 segurando ela, a chance dela continuar assistindo o seu vídeo até o hook final é muito maior. Então, meus amigos, essa estratégia, né, eu chamo de pico estratégico, né, que é colocar revelações impactantes exatamente nessas zonas de avaliação. Isso daqui, ele criou um aumento de mais de 32% na retenção dos meus vídeos, sinalizando pro algoritmo que o meu conteúdo mantém interesse constante. É o que eu falei. Você ficar reforçando o seu ponto mais forte, o seu ponto principal do vídeo durante esses minutos, o YouTube ele fala assim, poxa, a pessoa realmente está interessada em continuar assistindo esse vídeo aqui, então eu vou recomendar para mais pessoas, beleza? Então é só analisar e corrigir isso daí. Agora, o quarto erro, ele é polêmico, eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas eu preciso te falar. Que erro é esse, Diego? É o erro da monetização prematura. Diego, o que é isso? Monetização prematura. Calma. Mas antes, se você tá gostando aqui do vídeo até agora, deixa o likezão e deixa um comentário aqui abaixo. Eu quero saber quantos canais Dark você tem no momento. Se você já trabalha com o canal Dark, se você não trabalha, comenta aqui pra mim. Se você já sabia também o que é canal Dark, se não sabia, deixa um comentário. Vamos interagir que eu quero trocar ideia com vocês, tá? Ó, entra também lá no nosso grupo, na nossa comunidade do WhatsApp da Fortuna Invisível, onde eu te dou várias dicas aí sobre canais Dark todos os dias, tá bom? Tá aqui no comentário fixado o link, junto com o link da Fortuna Invisível. Pois bem, esse erro aqui da monetização prematura nada mais é do que monetizar prematuramente, tá? O que é isso? Parece que é muito contraditório, né? Porque quando a gente cria um canal Dark no YouTube, nosso objetivo é monetizar e ganhar dinheiro, certo? Certo, não tem nada de errado com isso, até porque eu faço isso por isso. Só que eu analisei que os canais Dark, que ganham mais dinheiro, os mais bem-sucedidos, eles adiam essa monetização direta. Como assim, Diego? Como eu te falei, né? Eu, particularmente, analisei mais de 50 canais Dark, os maiores aqui do Brasil, pelo menos que eu conheço do nicho que eu trabalho. Eu descobri um padrão. Os que atrasaram a monetização por pelo menos 30 dias, né? Depois que eles atingiram os requisitos aqui do YouTube para monetização, eles tiveram um CPM, que é o custo por 1000 visualizações, 3, 2, tem alguns que chegaram até 4 vezes maior do que se eles tivessem ativado a monetização assim que liberou. Então, assim, segurar um pouquinho, 30 dias para monetizar, tem um motivo, tá? Não é, ai meu Deus, eu vou ficar 30 dias sem ganhar dinheiro. Calma, calma, calma. Eu vou te explicar o motivo disso aqui. Então, né, como eu sei que você tá querendo ganhar dinheiro rápido, tá querendo ficar rico com o canal Dark logo, monetiza os seus primeiros 5 canais, é a dica que eu tô te dando. Monetiza 5 canais primeiro aí, ganha dinheiro rápido, faz caixa rápido, junta dinheiro, e aí depois você começa a fazer esses testes. Cria um canal, monetizou, aguarda 30 dias e depois você ativa a monetização. E aí você compara esse canal que você aguardou 30 dias com os outros canais que você monetizou no mesmo instante. Isso daí é uma análise que eu fiz aqui no YouTube. Pode ser que ela altere, tá? Isso daqui não é uma regra, mas foi um padrão que eu identifiquei aqui. Então, faz o teste, se valer a pena o teste, mete marcha. Lembrando também que o YouTube, né, como é uma plataforma, ele muda o algoritmo praticamente todo dia. Então, todo dia a gente tem que estar em busca aí dos algoritmos. Então, é por isso que você tem que estar lá no nosso canal do WhatsApp da Fortuna Invisível, porque sempre que tiver alguma atualização de algoritmo que eu ficar sabendo, eu vou falar para vocês lá no canal primeiramente, beleza? Então, meus amigos, essa estratégia aqui, né, eu chamo ela de período de sombra. O que é isso? Você vai continuar postando regularmente por 30 dias, igualzinho você já estava postando antes, depois de qualificar para monetização. Então, qualificou, não ativa monetização. Continua postando 30 dias, igualzinho você já está fazendo, e aí vai estabelecer um histórico de confiança. Então, você fazendo isso aqui, você estabelece um histórico de confiança dentro do YouTube, e ele fala, por exemplo, assim, poxa, esse cara aqui, ele já pode monetizar. Por que ele não está monetizando? Né? Então, ele vai te dar um voto a mais de confiança aqui, beleza? Como eu falei, pode ser que isso mude em breve, mas pelo menos tá funcionando até a data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Pois bem, o quinto erro aqui, minha turma, é o seguinte: você não pode, de jeito nenhum, ignorar os metadados secundários do seu canal. Beleza? Porque muita gente ignora isso aqui e não olha para os metadados. E assim, eu sei, né, que todo mundo foca em título, descrição e tag, mas poucas pessoas otimizam os metadados que realmente importam para canais Dark. O que são esses metadados, Diego? Me explica. Calma, vou explicar. Esse novo algoritmo do YouTube, ele analisa dados como, por exemplo, idioma secundário. Então, se você tem um canal onde o idioma principal é português, adicione um segundo idioma, como, por exemplo, inglês ou espanhol, ou até mesmo inglês e espanhol. Ele também está analisando a categoria de vídeo, transcrições automáticas e até mesmo o horário de upload em relação ao fuso horário declarado. Então, vamos lá, gafanhotos. Tem um canal Dark em espanhol, com objetivo na Espanha. Você vai postar um vídeo em espanhol? Verifica qual horário que você vai postar o vídeo que as pessoas estão acordadas. Assim, verifica se o horário da Espanha que você está postando o vídeo é igual ao horário do Brasil. Porque se não for, por exemplo, vou postar o vídeo 10 horas da noite. Se na Espanha for 3 horas da manhã, cara,
tá postando vídeo pra ninguém, tá todo mundo dormindo. Então, analisa o horário, tá? Eu tô dando um exemplo. Ah, vou postar vídeo na China, no Japão. Você tem que saber que hora que você tá postando, porque o horário de lá é diferente daqui. Então, se você postar no seu horário, né, o YouTube ele tem uma ferramenta muito boa, que é um vídeo programado, se você não sabe. Você consegue programar ele, a data, a hora, certinho que você quer que ele libere o vídeo automaticamente pra você, tá? Então, usa dessa ferramenta a seu favor. E tem mais, tá? Tem mais. Um dos maiores canais Dark do meu nicho que eu analisei, né, ele teve um aumento de mais de 217% nas impressões, depois de corrigir essa simples inconsistência, que era o idioma secundário, né, que estava marcado como não definido ao invés de português. Então, assim, cara, coloca um idioma secundário, vale a pena. Você vai ver que vai fazer diferença aí no seu canal, tá bom? Então, ó, corrige esses dados aí agora, tá? É pra ontem. Estamos quase chegando ao fim, né? Chegamos aqui no nosso sexto erro, que é o padrão de engajamento inconsistente. Cara, esse daqui é muito bom, tá? E agora eu quero saber se você tá gostando desse vídeo até agora. Se você tá gostando, eu acho que eu mereço a sua inscrição, né? Eu não pedi, você viu que eu não pedi. Então, se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos e dá uma olhada nos outros vídeos que eu postei aqui no canal. Postei um vídeo muito bom sobre os nichos mais obscuros e mais rentáveis aqui do YouTube. Se você não viu, confere aqui no canal, tá bom? Então, meus amigos, o que é esse padrão de engajamento inconsistente? Eu não tô falando só de likes e comentários, tá? Mas do tipo de engajamento que o seu conteúdo gera. Por exemplo, o YouTube, ele não conta o seu engajamento, mas ele analisa também o conteúdo emocional das interações. E eu descobri isso aqui, ó, quando um dos meus canais de teste, com menos visualizações, começou a ser mais recomendado do que canais com 3 vezes mais visualizações que o meu canal tinha na época. E tudo isso, né, se deu ao fato da diferença que o sentimento dos comentários dos canais Dark bem-sucedidos tem uma proporção muito específica de comentário positivo versus comentários negativos, que é essa proporção aqui, ó. É como se fosse uma porcentagem, tá? Ó, 70, 15, 15. Então, é 70% positivo e 30% negativo ou irrelevante. E eu desenvolvi, tá? Eu desenvolvi uma estratégia aqui, né? Que eu chamo de gatilho de polarização controlada, tá? Porque tem que ter controle. E assim, ó, você vai inserir deliberadamente 2 a 3 momentos no vídeo que incentivam comentários discordantes. Ou seja, você precisa que as pessoas discordem do seu argumento do vídeo. Mas esses comentários não podem ser negativos o suficiente para sinalizar o conteúdo como problemático. Aquele conteúdo que a pessoa vai ver e vai falar, opa, esse cara aqui tá fazendo alguma coisa errada. Então não é isso que a gente quer. A gente quer somente que a pessoa discorde e deixe a opinião dela, caso ela pense diferente de você. E quando eu comecei a fazer isso, né, ele aumentou meus comentários em mais de 300%. É isso mesmo, mais de 300%. Por quê? A pessoa, ela se sente importante. Ela fala, poxa, eu tô discordando do cara e ele ainda quer que eu comento. Vou comentar, vou esculachar. E o mais importante, ele criou um padrão de sentimento que o algoritmo favorece. Então, assim, essa pessoa discorda de mim. Ao mesmo tempo que essa pessoa discorda, quem concorda vai lá no comentário dela e começa a debater. Isso vira uma bola de neve de comentário gigantesca que você não imagina o quanto te ajuda no engajamento e na recomendação do seu vídeo, tá? Então, use e abuse disso daí, mas cuidado para não pedir muito comentário negativo, que pode dar problema. E agora vamos ao sétimo e mais fatal erro que eu tenho certeza que você está cometendo nos seus vídeos e não sabe, que é proximidade temática incorreta. É uma parada muito diferente que eu nunca vi ninguém falando, que assim, pode até parecer muito complexo, mas não é. Calma que eu vou mostrar para você como é que funciona isso aqui, como que você pode corrigir hoje mesmo, tá? Pois bem, meus amigos, esse daqui, né, é o segredo que eu descobri analisando os únicos canais Dark, né, que sobreviveram nas atualizações recentes. Pois é. E não é o que você fala, mas sobre a distância temática entre os seus vídeos. Eu vou te dar exemplo, relaxa. E ó, você precisa entender que o algoritmo do YouTube, ele mapeia a distância semântica entre seus vídeos. Ou seja, se o seu conteúdo do canal Dark tiver muito temático, né, muito próximo, por exemplo, várias estratégias sobre ganhar dinheiro, isso daí ativa um filtro de conteúdo repetitivo e manipulativo. Então, inclusive, eu já tive problemas com canais aqui que eu falava sobre dinheiro, onde o YouTube ele derrubou alguns vídeos porque eles sinalizaram que eu estava tentando promover conteúdo enganoso na plataforma. Então, você tem que tomar cuidado com essa distância de temática aí que você tem no seu canal, tá? Mas, por outro lado, se os seus temas estiverem muito distantes entre si, por exemplo, você fala de dinheiro no seu canal e depois você vai para relacionamento, depois você vai para emagrecimento, cara, você vai matar o seu canal, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Isso aqui ativa um filtro de canal inconsistente e não confiável. Então, assim, se você tá falando de dinheiro, fala só sobre dinheiro, mas você não vai ficar repetindo os mesmos títulos, o mesmo formato de vídeo que você tem toda vez. Você vai criar uma proximidade temática. Você fala de um assunto aqui, tudo dentro do mesmo nicho. Não vai fugir de nicho, pelo amor de Deus. Eu vejo gente que começa canal, sei lá, de animal e do nada tá falando de receita, que
Pelo amor de Deus. O cara mata o canal do nada, velho. Do nada. Não tem necessidade de fazer isso, tá? Quer fazer um canal de dinheiro? Faz. Fala só sobre dinheiro. Ah, quero falar de relacionamento. Cria outro canal, criatura. É a coisa mais fácil do mundo criar um canal no YouTube. Pelo amor de Deus, não vai. Deixa de preguiça. Tenha vários canais aí falando de um assunto só. Pois bem, qual foi a solução que eu encontrei pra isso daqui? Né? Eu chamo de espiral temático calculado. É só nome brabo pra vocês. Que é uma programação matemática precisa, tá? Onde cada vídeo deve ter uma distância temática de aproximadamente 20 a 25% do vídeo anterior. Isso daí cria uma progressão natural que o algoritmo interpreta como evolução orgânica de conteúdo, ao invés de spam. Como eu falei, você vai falar do mesmo conteúdo, do mesmo assunto, porém, você vai dar aquela pitadinha de diferença no seu título, na sua capa e também no seu roteiro. E olha só, depois, né, que eu comecei a implementar essa estratégia, minha taxa de recomendação do YouTube, ele aumentou também mais de 400% em 14 dias. Então, o algoritmo, ele passou a entender meu canal não como um conteúdo dark, de canal dark, mas como um conteúdo especializado em evolução natural, tá? E essa daqui é a diferença entre os 3% que faturam 5 dígitos e os 97% que estão à beira do colapso, que são aquelas pessoas que têm um canal dark, inconsistente, não corrige esses erros e já vai estar com o canal Dark falido e vai ter que começar tudo do zero de novo. A pior coisa que tem é você ter um canal Dark de sucesso, ganhando grana, falir esse canal porque você está pecando nesses erros aqui. Então, se você está pecando, corrija. Se você ainda não começou, comece certo, não comece pecando, tá? Então, o que você deve fazer agora? Tá? Você vai auditar, você vai analisar os 5 ou os últimos 10 vídeos que você tem e você vai verificar quais desses erros você está cometendo. O sétimo erro é o mais perigoso, como eu falei, é o que você tem que prestar muita atenção para corrigir. Por isso que eu falei para você entrar lá no nosso canal do WhatsApp, tá? Que eu falo para vocês constantemente sobre algoritmo, se atualizou, se não atualizou. E o que você tem que mais se importar e corrigir urgentemente são os erros 3, 5 e 7. Corrija esses erros para você aumentar os resultados do seu canal Dark. Fechou? Então é isso, minha turma. Espero que vocês tenham gostado. Tô trazendo muito conteúdo bacana para vocês aqui nesse canal sobre o canal Dark. Quero que, de fato, vocês tenham muito sucesso ganhando dinheiro com canais Dark aqui no YouTube, onde você não precisa aparecer. Lembra de seguir papai lá no Instagram. Vou deixar aqui, ó, na tela pra vocês. Lá no Instagram eu faço um conteúdo diferente. Inclusive o meu Instagram é meio que dark. Você vai ver. Segue lá, você vai ver qual tipo de conteúdo eu faço. E é isso. Então se gostou, deixa o like se não deixou ainda. Se inscreve se não se inscreveu ainda. Ativa a notificação se não ativou ainda. E assiste o último vídeo que eu tenho certeza que você ainda não assistiu. Que são esses vídeos aqui. Valeu? Tamo nos canais, fica com Deus. Um beijo, abraço. Vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Comenta aqui embaixo, por favor, quais as dúvidas de vocês sobre o canal Dark. Que pode ser que a sua dúvida, o seu comentário, eu transforme em um vídeo aqui e consiga te ajudar de um jeito melhor, tá? Então é isso, tô indo nessa. Fui!